esses meios para nos aproximarmos e trazer uma semente de esperança. André, tu não publiques isso agora? Agora já estamos a tentar outra vez. Temos aqui muitos irmãos nossos que estão a acompanhar e parece que não estão a conseguir ver. Pois, exato. Primeiro não conseguiam ouvir, e depois. Isso é o milagre de Fátima. Não sei que Jacinta, só quem via e ouvia era a Lúcia. Pois. Aqui só ouvi o André. Exato. E a Lúcia estava ao meio. Parece que já estamos em linha, estamos a receber aqui informações, já nos vêem, vamos perguntar aqui ao nosso público. Até fica muito engraçado, porque, e olha, ainda bem, se realmente essas coisas já estão a trabalhar, aproveitamos para agradecer a vossa paciência, pelo menos, com certeza, que já, pronto, agora já recebi a informação que estamos os três em linha. O que é ótimo, porque já demos aqui umas gargalhadas e já nos divertimos um pouco e até já nos unimos um pouco mais. E se calhar aqueles que estão aí em casa estão-se a rir, porque eu sou assim, vocês já me conhecem. Os outros dois colegas vão ter paciência, porque isto às vezes, como eu digo, não estou habituado a pescar nessas coisas eletrónicas, mas o importante é nunca desistir. A nossa conversa estava aqui. O importante é a gente nunca desistir. Mas aquela senhora, como estávamos a dizer, lançou as sementes por lá fora, que é o que nós queremos fazer hoje, até si que nos acompanha. Lançar estas sementes de esperança e estas sementes de alegria. E o Padre José estava a dizer uma coisa muito interessante. Em relação ao tempo, Padre José, podes retomar o tema, nós termos tanto tempo e não saber o que fazer com ele agora, e quando nós não tínhamos o tempo tão vago, andávamos sempre à procura de mais ponteiros no relógio. Eu acho que toda a gente, penso que essa experiência é muito humana, essa de termos este travão que nos fez arrumar em casa, e depois de arrumar em casa, primeiro foi arrumar a casa. Olhar para o escritório, ir para o sótão, abrir os baús e depois, e agora? O que fazer? E depois intensificar mais as orações e depois pensar nas estratégias, encher aquilo que nós chamamos as arrecadações com alguns víveres para comermos e depois. E, portanto, sempre à procura de um depois. Afinal, ficámos com muito tempo que nós nem pensávamos que não tínhamos e agora temos bastante para fazer alguma coisa importante. Eu quero-te parabenizar, ao Padre André, por essa iniciativa, que não é, isso não vai ser só um passar do tempo, mas é preencher e rentabilizar esse recurso tão bom de estarmos em rede, e Jesus usou muito a rede com os apóstolos para pescar, pois que nessa rede que não se afundam os peixes, mas que eles recebam, e nós também, um certo alimento de aconchego, e bem precisa o nosso coração. Eu tenho uma coisa terrível. Primeiro eu falo muito, tens que mandar, tens para um travão, senão eu nunca mais me calo. A sala está aberta e também aqueles que nos estão a acompanhar, que estamos a receber aqui também pelo live, já estão. Se quiserem fazer alguma pergunta, o Padre Nuno, que está ali ao fundo com um cortinado azul, o Padre José, para quem não conhece, está aqui, não sei se é direita ou esquerda, porque a câmara depois reverte, mas o Padre José é o que tem os cabelos mais longos, e esse é o Padre André, que está aqui, está no meio, parece-me, dos dois. Portanto, se alguém quiser partilhar connosco, fazer alguma pergunta a algum dos padres, Padre Nuno, Padre José ou a mim, Padre André, pode fazê-lo pelo chat e nós vamos, nesta conversa aberta, o tema que estamos a tratar é sobre o amor. E, de facto, o Padre já estava a dizer, e muito bem, se calhar isso é um sinal para a gente aprender a amar mais aquilo que nós temos. Eu costumo dizer que o mais importante está mesmo aqui debaixo do nariz. Está tão debaixo do nariz, tem que ser pequenininho, pulso grande a gente via, é muito pequenininho, e a gente se olhar para lá a gente não consegue. Isso é o essencial. Mas o que é que estava a estudar isto? O essencial. O essencial. Está bem. Casa, a nossa família. O essencial só se consegue ver com o coração, é invisível aos olhos, não é? Por isso, vizinho, ensina isso. É isso. Não, mas estes tempos, estávamos aí a falar do tempo, de um momento para o outro, a situação alterou-se de tal forma que também altera os nossos próprios hábitos de vida e nós não estamos habituados a ter tanto tempo assim para nós mesmos. Mas também fazemos experiências muito curiosas. O paradoxo é este, é que eu estando distante fisicamente do povo a mim confiado, eu nunca me senti tão próximo dele. É uma sensação um pouco estranha,
mas acaba sendo aquilo que se vai experimentando. Todos os dias tenho contacto com imensas pessoas, algo que habitualmente não faço, nós não nos ligamos assim com muita frequência, e também vamos conhecendo um pouco as histórias uns dos outros, as dificuldades por que vão passando, e isto de facto faz-nos perceber assim a olhos bem nus o que é a caminhada de viver em igreja. O padre não está ali para mandar nada, o padre está ali para caminhar com o seu povo e o seu povo caminhar com o seu pastor. E esta caminhada tem-se notado mais agora nos últimos tempos. É uma questão muito interessante nós perguntarmos. Somos pastores, à imagem do bom pastor, ou na luz de Jesus, veremos a luz, e isso faz-nos regressar a uma coisa muito interessante, ao nosso dia de ordenação, ou ao propósito para o qual nós fomos ordenados, ungidos, escolhidos e enviados. E isso faz-me bem pensar nisso. Talvez esse travão vai fazer repensar muito essa nossa posição, essa nossa escolha e a nossa maneira de estar com o povo. A igreja não é só aquela que nós construímos pedra a pedra ou que conservamos, mas é aquela que está nas suas casas, agora mais reservado, ou aqueles que têm que sair para cuidar dos outros, os profissionais de saúde. Eu rezo todos os dias por eles, para que o Senhor que neste momento que olha para nós e não pode não fazê-lo, porque quanto mais nós precisamos, não é uma questão de necessidade nem de utilidade, mas agora eu penso que as coisas estão mais a claro, fazer com que este Deus que nós amamos e que acreditamos que é Pai, pelo menos ele não atrapalhe a vida daqueles que querem fazer alguma coisa, que é os profissionais de saúde, aqueles que cuidam dos doentes, aqueles que vão à casa dos idosos, os sacerdotes que estão... porque não é mágico, mas podia ter uma proximidade daquilo que é o fantástico, Deus não atrapalhar, desculpa a expressão, que não se atrapalham os caminhos dos homens para ajudar outros homens. Exatamente. Esse também é um dos temas centrais que nós queremos falar hoje. Há realmente uma diferença entre ser um bom profissional e ser um agente, independentemente daquilo que seja, um agente de saúde, um agente de autoridade, um agente de educação, um agente religioso, mas que sem ser tão profissional, por mais ao de cima, o amor por aquilo que faz. Costuma o nosso povo dizer que quem corre por gosto não cansa. E quem ama aquilo que faz nunca terá que se queixar do trabalho que exerce. E eu penso que isso pode ser um mote para aquilo que nós e os outros, todos os profissionais de educação, da saúde, dos responsáveis, podem... tu disseste há pouco uma coisa muito interessante, que foi: se nós colocarmos o amor antes de qualquer dos mandamentos, vamos perceber a razão pela qual eles existem e não vai ser tão difícil pô-los em prática, porque o amor é muito prático. E para mim, a beleza do amor é a sua prática. Esta própria situação que nós estamos a viver nestes tempos recentes mostra-nos exatamente isto. As pessoas têm-se queixado um pouco que é com muita pena que veem as igrejas vazias, mas eu costumo dizer, eu nunca senti a igreja tão cheia, porque ali está cheio de amor. Nós ali vemos de facto este amor puro das pessoas a se manifestar, e ali a experiência cristã também ganha ali uma forma muito concreta. Nós não estamos presentes fisicamente, mas percebemos que, de facto, Cristo continua a atuar neste mundo, aqui e agora, justamente naquilo que nos caracteriza enquanto cristãos, que é a caridade. E eu penso que é aqui, através da caridade fraterna, que se deve distinguir um bom profissional daquilo que é um profissional que não deixa de ser bom, mas que é um profissional que tem também princípios cristãos por trás. E penso que este deve distinguir exatamente aí, que não é o medo que comanda a sua vida, mas que é de facto o amor pelo próximo, que manifesta sempre amor a Deus e ao próximo, como via então para a presença de Deus sempre presente e atuante no meio de nós.
E nós vemos isso muito quando estamos a perceber que muitas das pessoas que estão na linha da frente têm dado muito mais, se fossem só profissionais, do seu tempo de trabalho, do seu horário laboral, do que quer dizer, as pessoas têm trabalhado mais, portanto significa, eu estou-me a atrapalhar porque eu estou a ler aqui os comentários de quem nos acompanha e eu penso que também os convidados conseguem ver aí do lado da tela, se quiserem algum comentário ou dirigir-se a alguém, estão à vontade. A sala está aberta, não vai haver vento encanado, mas a porta está aberta para quem quiser entrar. Eu vejo que as pessoas, de facto, têm estado a dedicar-se, isso é uma prova de amor muito interessante, porque as pessoas têm estado a dedicar mais fora do seu horário de trabalho, e às vezes com muitas limitações e já exaustas, isso de facto é uma prova de amor. Quer dizer, alguém escreveu uma vez que a caridade era o amor em ação. Portanto, é prático, como dizia o Padre José, e bem. E é muito interessante a gente nesses dias ver esses gestos bonitos da Igreja. Por exemplo, o Papa Francisco falar para amanhã, às 10 horas da manhã, unirmos todos para rezar um Pai Nosso, por todos esses que estão na linha da frente. E é muito bonito, porque todo o ano a gente não se lembra dessas pessoas. Os assistentes sociais, os médicos, a gente só vai a eles quando tem que, graças a Deus. Mas termos esse gesto de carinho. Quem é que de nós reza pelo seu médico de família? Quem é que de nós reza pelo capelão do nosso hospital? Quem é que reza pela senhora que limpa o chão das enfermarias e limpa os objetos de saúde? São pequenas coisas que a gente não está habituado. E alguém aqui comentava muito bem que depois dessas partilhas deveríamos valorizar as pessoas e termos um pouquinho mais de lucro. E de facto é isso. Quer dizer, nós dizemos sempre que nunca temos tempo para nada, mas quando nos dão tempo, a gente fica sem saber o que fazer com o tempo. E depois ficamos perdidos. É bem verdade. E também é verdade que se depois de tudo que nós estamos a passar, se nós não nos tornarmos melhores como pessoas na relação com os outros, então nós não aprendemos nada com isto tudo que a vida nos vai ensinar agora. Certo. É só para dizer que aqui na minha paróquia de Santo André eu não tenho sinos e por isso está a ser muito bom ouvir os sinos tocar. Está-se ouvindo aqui os sinos. Eu penso que são os sinos de São Miguel Arcanjo. Exato. Eu estava-me a recordar porque os sinos dobram. É um poema lindíssimo. Um dia dobram hoje pela senhora Rosário, que faleceu. Amanhã dobrarão por algum de nós. A Igreja sempre teve esse sinal muito presente no meio das comunidades. Pequenina no meio, mas no meio a fazer o grande serviço de amor prático nos sacramentos à comunidade. É uma coisa que há pouco me recordei e acho que tem a ver com o amor. O amor é prático, o amor é paciente, como diz São Paulo, e a paciência do amor é quando se esgotam todas as formas de amar, nós usamos a paciência. A paciência às vezes é para a incompreensão, é para a ignorância, para a inconsciência, para aquilo que já não tem remédio. Mas o amor é até para não tem remédio, mas a Senhora dos Remédios que nos salvará deste momento. Deve haver uma grande evocação, uma grande procura das pessoas à Senhora dos Remédios, certo? Por acaso tem pedido muita oração. Senhora dos Remédios e Senhora da Saúde tem-se pedido muito. E a proteção de São José à Igreja nesses momentos. O padre não estava a dizer ali há pouco, estava-me a lembrar. As igrejas estão vazias. As igrejas não estão vazias. O padre celebra a missa sozinho. Não celebra a missa sozinho. Quem preside a Eucaristia é o presbítero, nós sabemos disso. Mas presidimos para todos. Portanto, o sacramento é válido enquanto nós celebramos, não é? Não é válido noutras circunstâncias. Não se pode, por exemplo, consagrar à distância. Tem que ser efetivo. Mas eu consigo ouvir os sinos à distância. Estou a 1500 km daí. Estás a ver? Então, como é que fica? Fica que o amor é esta rede que não tem fisicalidade, vai longe. Basta criá-lo. Olha, foi nesse momento de partilha que aconteceu. Eu acho que nada acontece por acaso. Ou se acontece por acaso, mais tarde a vida vai nos dizer
ou vai-nos fazer perceber a razão daquela situação. Eu creio é que neste momento nós não estamos a perceber, talvez não é bem a gravidade da situação, porque nós ainda vemos aqui em Ilhas. Claro que a situação é muito grave e eu fazia um grande apelo às pessoas à responsabilidade, uma responsabilidade consciente pela saúde pública, pela saúde de todos. E faz-me lembrar aquela história, quando nós éramos pequeninos, o D'Artagnan, que era o D'Artagnan, que era aqueles bonecos de infância, eles eram amigos e era eu por todos e todos por um. Há talvez um regresso a essa inocência tão simples, de nós pensarmos que estamos todos no mesmo barco e ninguém pensa fazer um furo que o barco vai ao fundo. Vamos cuidar uns dos outros, vamos cautelar-nos, vamos limpar-nos, vamos rezar. A oração tem muito poder. Poder não é só da cura, é do enfrentar, de estar à altura do problema. Porque ele pode nos acontecer e depois não fica aí. Se com muito tempo ficamos à nora, sem saber o que fazer, imagina com uma perda, com uma doença, com uma situação dessas na nossa família e na nossa casa. Ficamos muito atrapalhados. A oração, o meu professor de liturgia dizia que nós íamos rezar muito enquanto tínhamos saúde. Quando chegasse a doença, nós não íamos ter muita vontade e já não tínhamos muito sentido para fazer. É muito interessante, por acaso, essa passagem. Não sei se vocês aí já vos aconteceu, mas eu já tenho amigos aqui no continente que estão infectados com o novo vírus. E, de facto, tenho feito essa experiência que o Padre José estava a falar. Uma coisa é que quando nós ainda estamos no pensamento abstrato que se aplica a todos, mas depois quando o sofrimento começa a ganhar um rosto naquele que nós amamos e que nos é muito caro, então a nossa posição diante da própria situação também tende a alterar-se. Em plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, apareceram vários testemunhos, e que alguns se calhar nós conhecemos, de irmãos e irmãs nossas na fé ou no ministério. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Anne Frank, que toda a gente conhece, o seu testemunho. Estou-me a lembrar, por exemplo, de São Maximiliano Kolbe, que eu tive, por acaso até tive a graça, uma experiência muito bonita, no passado mês de fevereiro, de estar exatamente a rezar na cela onde ele acabou por falecer. Auschwitz é uma experiência verdadeira, vazia de sentimento e de qualquer tipo de sentimento que seja quente, que seja unitivo. Hoje nós também temos esses miminhos de amor. É? Agora há dias na Itália, um irmão nosso, o Padre Giuseppe, que o Padre Nuno dizia há pouquinho no back-office e com razão, é o novo patrono para os doentes de coronavírus, porque o senhor, para quem não conhece a história, aquele senhor padre, a sua paróquia arrecadou dinheiro para oferecer um ventilador para quem precisasse. Ele, por acaso, contraiu a doença e acabou por se ver também na necessidade de ser ventilado. Havia um jovem no hospital, lá naquela cidade de Bérgamo. Havia um jovem naquele hospital e o senhor padre achou por bem dar o ventilador ao jovem, perdendo assim a sua vida. Vem-me logo à memória São Maximiliano Kolbe. Para mim, como padre, foi um testemunho muito interessante. Nos dias de hoje, foi um grande testemunho para mim. Sobretudo, mostra-nos que o Senhor continua a enviar pastores segundo o seu coração. Continua a amar o seu povo com o mesmo amor com que Cristo amou. Eu, quando estava em formação, lembro-me que uma das mensagens que o mestre do noviciado me dizia é que a nossa consagração, quando nós nos consagrávamos a Deus com o voto de pobreza, de obediência, não era apenas dimensões que nós entregávamos a Deus. Toma lá a minha obediência, toma lá o meu celibato, toma lá a minha pobreza. Mas que era permitir que, através desta dimensão que nós vivemos aqui, o próprio Cristo continuasse presente e atuante neste mundo. E em relação ao amor, apenas partilhar um pensamento bonito que Santo Agostinho tinha, que me é muito caro. Ele tinha uma comparação curiosa. Nós, se quisermos desenvolver por exemplo, se eu quiser ter uma conta de dinheiro muito grande, o que eu preciso de fazer é de ser egoísta, não partilhar. Quanto mais acumula aquele dinheiro, maior a conta no banco irá ficar.
E Santo Agostinho chamava a atenção dizendo que se eu quiser crescer no amor, não é assim. O amor só cresce quanto mais eu tenho a capacidade de dar. E a experiência cristã do amor, sobretudo com o exemplo de Jesus, mostra-nos precisamente isto, que nós, nesta dimensão de dar, chegamos a uma dimensão tão perfeita que já não temos mais nada para dar senão nós mesmos. E é isso que tem sensibilizado mais nos últimos tempos. É exatamente isso, ver o cuidado, o amor, o carinho, a atenção que os nossos profissionais de saúde na linha da frente estão a dar e a dedicar aos seus doentes. Mas também não deixo de pensar em tantas pessoas, sobretudo nas IPSS, e nós aqui os três também somos presidentes da IPSS, nós sabemos de experiência o que é que tem acontecido. Muitas vezes, aliás, agora, somos nós que estamos na linha da frente. Os idosos, quem é que os visita? Aqueles, sobretudo, que estão sozinhos, isolados, não têm família ali perto. Quem continua lá a ir cuidar deles, etc., são os trabalhadores das IPSS. E eu tenho visto que aqui, onde a situação está um pouco pior, que apesar de haver um certo receio, um certo cuidado, não deixam de lá ir, mesmo sabendo que correm o risco de também eles contraírem essa doença. Mas o amor ao próximo está lá, não conseguem deixar. E a mim, como padre, comove-me muito ouvir os funcionários dizer: Senhor Padre, eu tenho legalmente todos os mecanismos que me permitem ficar em casa, mas eu não sou capaz de abandonar os meus velhinhos, ou não sou capaz de abandonar, quer dizer, no meio de uma situação dessas, são aqueles miminhos que o Padre José falava, que nós vamos vendo, quer dizer, coisas que habitualmente não, na correria do nosso dia, aquele corre-corre, a azáfama, nós não prestamos atenção, não, às vezes até nem damos assim muita importância, e que de facto agora, como temos tanto tempo livre, nós temos tempo para apreciar todos os pequenos pormenores. E eu penso que isto nos vai transformar no fim. E se não nos transformar, então nós não aprendemos nada com isto. Há pouco celebrávamos a transfiguração do Senhor e eu pensava que a transfiguração seria um ato tão quase fora deste mundo, mas ele é bem encarnado no mundo. Eu penso que, fazendo uma pergunta aqui ao Sr. Padre André, que é o mentor desta nossa conversa, e como é que as pessoas podem perceber, ou como é que se pode transmitir de uma forma saudável que agora as pessoas não saem das suas casas, não se preparam, não vão à missa, e tudo isso quando tudo regressar ao normal e ao habitual, as pessoas como é que vão perceber que antes havia o preceito porque era importante ir à missa, depois deixou de haver por causa dessa doença e depois volta tudo ao normal. Quer dizer, estamos no intervalo, ou como é que se podia fazer? Como é que se transmite? Como é que se responde a essa pergunta? Esse intervalo, como é que se vive o intervalo na fé? Vamos todos para o recreio. Estava na sala de aula, agora vamos todos para o recreio. E agora depois voltamos para... Eu gosto de pensar, esta situação coloca-se aqui e penso que todos nós estamos a sofrer por parte do povo que se sente ferido por não conseguir ter acesso aos sacramentos, sobretudo à Eucaristia. Mas também não deixo de pensar que a própria experiência cristã, se nós pensarmos nas origens, nós podemos falar da igreja doméstica, em que as celebrações eram comunitárias nas casas das próprias pessoas. E penso que nós podemos, com isto, voltar a aprender que, de facto, Cristo, quando nos desafiava, quando nos dizia que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou lá. Nós, é que muitas vezes achamos que Cristo só está dentro das paredes da igreja. E então eu só posso ter acesso a Cristo se estiver lá dentro. Se estiver do lado de fora, parece que já não está Cristo. Eu penso que isto está-nos a ajudar a recuperar aquilo que é, de facto, o essencial. O essencial que muitas vezes se perde no nosso horizonte por uma questão de hábitos. Nós sempre fomos habituados assim, de repente deixou de ser assim e nós já não estamos... parece que não estamos bem convencidos. Há muitas pessoas que não estão convencidas de facto. E isto é bom, também é bom, pode ser bom. Não, eu vou voltar ao meu ponto de partida, não é? Eu vou voltar desculpa, antes de continuares.
Mas estou aqui a pensar, por exemplo, também na igreja perseguida. A igreja perseguida em África. Nós sabemos que houve regiões, por exemplo, onde estiveram os portugueses, que depois da guerra deixou de haver padres. E passados 10, 20 anos, quando se lá voltou os missionários, havia lá comunidades cristãs. E estas comunidades cristãs sobreviveram sem missa. Porquê? Porque fizeram, de facto, a experiência do Senhor ressuscitado presente na comunidade através do seu Espírito. E eram alimentadas pela partilha, pela leitura, pela escuta e pela partilha da palavra de Deus e pela oração da comunidade. Eu penso que estão aqui, de facto, os caminhos, ou elementos essenciais neste caminho de intervalo que nós estamos a viver agora. Sim, realmente nós estamos no intervalo, Padre José. Chegou o intervalo para a gente descontrair. Agora estamos no intervalo para dar valores à sala de aula. Estava-me a lembrar novamente de Auschwitz. Lá está, uma página também é muito pesada para a humanidade. Mas, como o Padre nos dizia há bocadinho, se a gente não aprender também com aquela página, embora não tenhamos tido a experiência na prática, mas temos da história e do saber, se a gente não aprender com aquilo, corremos o risco de repetir, ou pelo menos corremos o risco de desvalorizar outra vez a vida. O que achei interessantíssimo esses dias foi que, nesse intervalo, entre esta crise e o nosso comodismo, nosso apego, discutia-se muito em Portugal sobre a eutanásia. E agora corre-se tudo atrás da sobrevivência. E fez-me pensar na rapidez do pensamento humano que, pela falta de conhecimento do amor verdadeiro, deixa-se levar por ideias vãs e vazias. E, sobretudo, li alguns testemunhos enquanto estive na Polónia, fui procurando na internet para me contextualizar um pouquinho mais. Houve pessoas que viveram 3 anos debaixo da terra, quase como em catacumbas, e mais 2 trancados num gueto. E a nossa fé, e é isso que aqueles que nos acompanham, também peço-vos a caridade de levarem esse testemunho para outros, embora isso depois fique aqui gravado na nossa página, que a gente pode partilhar uns com os outros. Mas o mais importante, que eu acho que o universo, que Deus está a querer que a gente pense, é de facto a importância da fé. Nós não precisamos materializar a fé. Jesus disse isso, disse à Samaritana: os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade. Portanto, não precisa materializar as coisas. Não é pelo fato da gente não receber. Houve muitos irmãos que não receberam a Sagrada Comunhão, e eu acredito na misericórdia de Deus. E não é por aquela comunhão, porque há muitos que também comungam fisicamente, e eu acredito que Deus vai usar misericórdia com alguns, porque também a sua conduta pode... Não é pelo materialismo. O Sr. Dom João dizia por esses dias, e muito bem, que em plena quaresma nós estamos num jejum das nossas igrejas e da Eucaristia, e oxalá que isso se revele num apetite, não seja gula, que seja um apetite bom para a Eucaristia outra vez. Agora é tudo muito bonito, não é? Quem é que não gosta de estar assistindo à sua missinha no seu sofá com o seu piugo e a sua mantinha por cima, porque está muito frio? Toda a gente. Pobres de nós que estamos sozinhos no frio da igreja a celebrar para o nosso povo. Mas esta experiência de facto é transversal à própria sociedade. E gostaria de pegar aqui num comentário aqui da minha amiga Maria Lupi, aí nos comentários, onde ela diz uma coisa muito interessante, que este intervalo que nós falamos das celebrações também se coloca no âmbito da saúde. E ela depois diz aqui, temos que aprender a deixar de lado o acessório. E gostava de partilhar esta experiência porque foi ontem. Ontem eu tinha uma consulta médica para a leitura de uns exames que eu fiz no início do mês. E estava em casa, recebi uma chamada uma mensagem a dizer que a consulta estava cancelada, portanto, que eu não me dirigisse ao hospital, naturalmente por causa da situação que estamos a viver. Mas achei fantástico que ontem, através de uma chamada telefónica, ligou uma médica e nunca me tinha acontecido. E ela fez uma consulta por telefone. E eu achei aquilo o máximo. E eu ia dizer assim, bem, isto no futuro, em vez de uma pessoa ir para o hospital e ficar ali, às vezes, infinitamente à espera, dá muito mais jeito, de facto, a médica ligar para casa
e em 5 minutos resolver a situação. Só que depois, de facto, estava aqui a ler o comentário, e foi este comentário, deixar de lado o acessório. De facto, se nós pensarmos bem, para nós é bom, é cómodo estar aqui na nossa casa, recebermos a chamada da médica e tudo fica ali resolvido numa chamadinha em 5 minutos. Mas é acessório. Falta, de facto, um rosto, falta dar a visualizar ali o médico, falta ali um contacto tu a tu, falta ali aquele sentimento que surge entre os dois, a relação. Nós temos que valorizar, de facto, a relação. E daí aquilo que eu dizia há pouco, tudo isto que nós estamos a viver agora, este isolamento, tem que nos levar, de facto, a sermos melhores uns para os outros nas nossas relações. E isto é transversal a toda a sociedade, não apenas do ponto de vista religioso, mas também aqui, como a Maria Lupi dizia, dentro do meio da saúde, mas em tudo, em todas as dimensões da nossa sociedade, todas as áreas. Ou somos melhores, ou então não aprendemos nada com isto. É engraçado porque a história, há dias eu estava a partilhar com algumas pessoas, a história foi-se pautando por etapas. Esta é uma etapa, lá está, é uma nova era que vai começar agora. De facto, é uma nova era. É o ano zero da época da digitalização e da robotização da pessoa humana. E é preciso termos muito essa atenção, porque senão vamos entrar numa crise daqui a dias, numa crise humanitária, já relacionada uns com os outros. A gente faz tudo, a prova está aqui. Está um no continente, está um na povoação e está o outro em Vila Franca, e estão muitas de pessoas, que eu volto a saudar aqueles que chegaram agora aqui à sala aberta, que estão-nos a acompanhar e estão a fazer as suas partilhas connosco. Depois da crise, a vida continua. Algumas das minhas transmissões, principalmente as dominicais, eu hei de continuar, atendendo aos mais velhos para terem relação com a comunidade e aos imigrantes. Esses espaços de partilha também se podem continuar. O que não pode continuar é o nosso comodismo e a nossa visão quadrada que nos levou até aqui, que agora nos está a fazer revalorizar as coisas de novo. Padre José, Sim. está aqui. Estão a pedir aqui que o senhor fale, que está muito calado. Oh, não, eu estava a pensar que a fome é por causa do jejum e de não estarmos nesse intervalo, de não celebrarmos e não estarmos com a beleza da comunidade reunida, onde Jesus se torna presente na palavra e no pão e na presença do sacerdote. Exatamente. Este jejum vai-nos fazer, tal como a fome, para a comida, dá-lhe mais tempero, dá-lhe mais gosto, dá-lhe mais... Quem tem fominha, tem mais... Parece que a comida é mais saborosa, talvez, e seria bom que este tempo de Eucaristia, em que nós não estamos na Eucaristia, ou que não temos a Eucaristia presencial e a comunhão física do pão Jesus eucarístico, nos traga essa fome. A outra parte que eu queria dizer, estava a pensar, não queria perder o fio do pensamento, como o Nuno estava a dizer, já o Concílio Vaticano II dizia que os cristãos formados e informados é para o mundo, para o seu mundo, de onde trabalham, de onde passam, de onde marcam a diferença cristã, porque nós podemos fazer isso tudo por simples humanismo, e há aqui uma fronteira muito ténue. Por ser humano eu faço, ou por ser cristão eu devo fazer, só posso fazer. Portanto, há aqui uma fronteira muito ténue que tem um resultado muito positivo, quer um, quer no outro. Nós fazemos por Jesus, nós temos essa marca muito positiva na nossa vida, porque aprendemos na escola de Jesus, sentamos-nos nas suas carteiras de amor a encher as nossas almotelias de esperança para este mundo que precisa tanto, e para nós. Quando me encher de esperança, isso vai transbordar, tal como a bondade. O amor multiplica-se dividindo, sem subtrair nada a ninguém, nem aquilo que nós somos. E deixa, de facto, este filão muito importante. A responsabilidade nos atos, a solidariedade com os outros e uma esperança em forma de oração. Rezemos e confiemos neste Jesus, neste Deus que está connosco. Diga. Eu gostava de fazer uma pergunta, se o André deixar. Eu sei que ele é que está a conduzir. Eu não tenho que deixar nada. Eu também tenho uma pergunta que se calhar vocês também já fizeram, que é a seguinte. Nós, como pastores das comunidades,
se quiserem, os nossos ouvintes, se quiserem cortar a partir daqui, podem cortar. Nós somos chamados a acompanhar o povo nesta situação. E diariamente há muitas pessoas que vão agradecendo o suporte, a companhia, o conforto que eu vou conseguindo transmitir, etc. Vocês como é que estão a viver isto, como padres, esta situação? Padre André, eu não sei se vou avançar. Avance. É assim. Estão a chegar muitos comentários. Com uma expectativa cheia de esperança. E só posso fazê-lo dessa forma porque há muitos que dependem de nós. Nós, se formos areia, vamos nos esbroar, temos de ser um pouco a pedra, onde se possam alguns tornar-se mais fortes, mais firmes, mais próximos e ter um porto seguro. Porque há muitos que dependem de nós. E há muitos, acho que nós, não sei se temos essa sensação verdadeira, que há muitos que dependem da nossa fé, das nossas decisões, das nossas posições, da nossa linguagem. Há muitos que dependem disso. E isso é ser o pastor. Não é só aquele que se aproxima para estar no porreirismo nacional, onde está tudo bem, está tudo mal, ou está tudo mal, está tudo mal. Não. Há ali uma posição que nós não podemos nos esconder. Se nós nos escondermos, vamos perder. Só podemos ir contatando, envolvendo, chamando, responsabilizando. Aqui uma coisa na vila que está a acontecer muito engraçada é a questão da vizinhança. As pessoas preocupam-se muito uns vizinhos uns com os outros. Fulano está sozinho. Fulano precisa de alguma coisa. Fulano, portanto, aquele sentir de vizinhança, talvez recordando aquilo que era antigamente, que os vizinhos ajudavam-se todos uns aos outros, iam amarrar o milho, iam juntar a batata, agora acontece com a forma mais preocupada com a saúde, com a medicação, com os coisas de primeira necessidade, os bens de primeira necessidade. Eu acho que embora não me tire o medo do coração esta situação, e faz-me cair um pouco na realidade, mas na profundidade encontro uma esperança muito grande. E a esperança, para mim, a esperança é a forma da oração. E o amor prático, faz coisas, preocupa-te, liga, sabe, sai e responsabiliza-te. Lava as mãos, mantém a distância, tudo aquilo que é da saúde. Uma experiência que eu tenho feito, e eu gostava de saber se vocês sentem isso, que é o seguinte: nós que cuidamos das pessoas também sentimos, não é? Também vivemos, respiramos este ar e também, de certa forma, deixamos que estes ventos entrem dentro de nós. Mas não deixa de ser curioso que nós que cuidamos das pessoas também precisamos de alguém que cuide de nós. E quando as pessoas dizem que recebem muita ajuda, muito conforto espiritual da minha parte, quase que dá a ideia que eu é que sou o maior ali da aldeia. E elas mal sabem que eu só me consigo segurar porque eu tenho a elas a me segurarem a mim. E é uma experiência muito interessante essa do caminho que faz pastor e comunidade e pastor. Nós seguramos uns aos outros. Eu não sinto que eu seja mais forte do que elas ou que seja aqui o que sabe tudo, dos temas todos e que não vai abaixo e que não se entristece, que não tem sentimentos, tem sempre aquela cabeça fria que sabe tomar as decisões acertadas o tempo inteiro. Mas não, de facto, se eu de facto consigo ser alguém que as sabe orientar, é porque as tenho a elas que me suportam na base. E quando eu fiz a pergunta era saber se vocês também sentem um pouco isto. Bom, eu fiz... Antes, eu queria fazer um intervalo. É assim, o padre Nuno teve aqui uma dica muito interessante. Há pouco eu dizia que nós somos folhas da mesma árvore e flores do mesmo jardim, onde alguém aparece como herói, mas é uma pessoa normal. Mas faz aquilo que tem que ser feito com responsabilidade, com sentido de responsabilidade, bondade e esperança. É isso. Nós também temos este lado muito humano, que esta crise toda que estamos a viver e este isolamento nos está a fazer transmitir este lado humano. Porque agora eu sinto, sempre me trataram bem, em todo o lado, mas sinto que agora o cuidado comigo é maior. As pessoas ligam todos os dias se nós temos comido, se temos alguma necessidade, querem vir cá cuidar de nós. É muito interessante. E depois também é interessante a maneira como nós arranjamos nos manter perto das pessoas.
Aqui esta maneira que o André arranjou hoje desta entrevista a 3, para mim isto é maravilhoso, é qualquer coisa extraordinária. E também para mim, no princípio, eu estava um pouco receoso, mas depois a gente embarca na aventura e é isso. Nós seguramos-nos uns aos outros e torna-se belo, belíssimo. Não, eu pus-me a pensar nisto, que é assim, as pessoas o que é que sabem da nossa vida? Vão à missa ao domingo, olham para o padre vai-se embora e depois só voltam a ver o padre quando vão à missa. E de repente esta situação, eu pelo menos eu sou muito, muito transparente nisto, apanharam-me aqui a cozinhar, tiraram a foto e eu peguei na foto e pus lá no Facebook. E as pessoas começaram a perceber, ei, afinal o padre também cozinha. Quer dizer, esses pequenos detalhes da nossa vida pessoal e íntima que as pessoas não têm acesso, começam a perceber o humano que há atrás do pastor. E eu penso que isto é muito rico. Pois olha, olá. Estou muito satisfeito e quero dizer isso antes de falares. Porque não sei se vocês já leram aí ao lado nós temos os comentários que estão a passar no Facebook, são os que estão a passar aqui na nossa sala direto, aqui no programa. É interessantíssimo e foi por causa disso. Eu vou ser franco. Começou a crise, não é? No domingo, eu estava em Sagrado Lau Esperando. Pediram por razões de saúde que eu retirasse Nosso Senhor e pronto, e despedi a comunidade e foram embora. E houve uma senhora, eu até me emocionei. Eu lembrei naquela passagem bíblica, choram os sacerdotes entre o altar e o vestíbulo e o altar. O altar. Porque eu antes de tirar Nosso Senhor, ajoelhei-me e houve uma senhora da Assembleia que disse: já nos tiraram tudo, agora tiram-nos a fé. Vamos ficar órfãos. E eu emocionei-me, tirei Nosso Senhor, dei a bênção. De lá para cá, segunda e terça-feira, com tanta coisa que a gente ouvia, e aqui deixo também um pedido e uma chamada de atenção àqueles que nos acompanham e partilhem com outros. Nada de entrar em alarmismos, porque rapidamente a gente perde-se nesses alarmes todos. Um diz que diz, de repente um que vende batata já é da tour, já está falando de receitas daquilo. Não, vamos ouvir quem sabe, quem diz, bem ou mal, mas vamos ouvir. Não somos médicos nós próprios, por certo citarás o ditado médico cura-te a ti mesmo. Não, vamos levar com tranquilidade, deixar que o Espírito Santo passe nesse tempo, nos toque, nos chama a atenção para o essencial, como eu dizia domingo na missa, que cada um ponha agora os seus dons, os seus talentos ao serviço dos outros. Eu já há muito tempo que eu não me via nas tecnologias. No meu tempo de seminário eu estava muito envolvido em tecnologias, eu sabia tudo, eu vi uma rasca para pôr a gente três aqui em direto, mas eu quando eu fui ter com São José e disse a Jesus, irmão, ou eu ver Serrares, ou eu ver Serratos, mas isto aqui para a frente. E nós no início do programa também tivemos aí vários percalços. Mas foi uma senhora que me disse, na quarta-feira, salvo erro, e senhor padre, a gente está órfãos, como ovelhas sem pastor. E foi aí que eu me lembrei disso. Então a gente podia celebrar missa para a internet. E fiquei muito feliz e aproveito uma vez mais para agradecer ao padre Nuno Maiato, que eu sei que ele está-nos a acompanhar, a excelente iniciativa que ele teve de reunir todas as iniciativas dos colegas, terços, missas, tanta coisa que tem acontecido aí, que tem sido partilhada, é uma riqueza. Porque a gente também vai vendo os colegas, vai melhorando, vai aperfeiçoando, vai crescendo também. Isso é ótimo. E isto tudo começou com uma missa. Entretanto, também me lembrei que podíamos fazer a Via Sagra e pus para as minhas. Entretanto, lembrei-me também do terço e obriga-me também a parar para rezar o terço com o meu povo, seja de uma forma ou de outra, com o meu povo, mas sempre pelo meu povo, pelo nosso povo, que ao fim e ao cabo o nosso batismo torna-nos pessoas universais, corações sem fronteiras, como eu digo. E agora esta experiência de podermos estar assim, os três. O padre Nuno, coitado, foi apanhado de surpresa. Eu precisei de testar a plataforma. Eu vi o que ele estava online e disse, esse já, que tem confiança com ele. O primeiro padre que estava mais... Lancei a rede e ele perdeu logo no lixo. Não, André, eu gostava de aproveitar também este espaço aqui, porque eu penso que é um bom espaço também para sensibilizar as consciências de quem nos escuta. E gostaria de falar um pouco só sobre a questão da suspensão da Santa Missa. A missa, naturalmente, é o centro da nossa vida cristã. E eu percebo que tomar uma decisão destas, como os nossos bispos tomaram, o Papa também tomou, de suspender a celebração com a participação do povo, tenha sido uma decisão que tenha causado muito sofrimento. E é um sofrimento verdadeiro. E causa tanto sofrimento às pessoas
como causa também a nós. Eu, quando celebro numa igreja que tem espaço para 500 pessoas e eu vejo-me lá com os bancos sem ninguém, é uma experiência muito forte para mim. Muito forte. E já que isto está a ser transmitido para os Açores e o meu povo não me ouve, a frase que mais me doeu escutar de uma paroquiana foi esta: o senhor padre não faz ideia o crime que cometeram ao suspender a missa. O senhor padre Nuno aqui há tempos falou tanto contra a eutanásia, e esta decisão de suspender as missas, os senhores bispos e os senhores padres estão a eutanasiar a alma dos fiéis. Esta frase magoou-me muito, porque assim, todos nós temos consciência da gravidade da situação. Todos nós percebemos que as medidas, por mais graves que sejam, e de facto são graves, talvez sem precedente na história, exatamente alertam para a necessidade e para a importância de nós termos cuidado nesta fase. E eu penso que a Igreja deu o maior sinal que podia ter dado na colaboração com as nossas autoridades, tanto a nível da saúde como políticas, na contenção deste vírus. E gostava de dizer o seguinte: há muita gente que acusa os bispos e os padres de falta de fé e quase que até blasfemam quando dizem que era impossível o vírus entrar dentro da igreja e que Deus nunca iria permitir que alguém que fosse à missa saísse de lá contaminado. E eu penso numa coisa que é o Evangelho de domingo passado, a cura do cego. Aquela cura do cego, aquele cego não tem nome, poderia ter o nome de qualquer um de nós. Portanto, é um caminho de fé que se faz. Uma caminhada de fé é aderir à própria pessoa de Jesus e não a um conjunto de ideias pré-concebidas. A nossa fé é, de facto, uma resposta pessoal a uma pessoa concreta, a Jesus Cristo. E esta adesão a Jesus depois tem efeitos concretos na nossa vida cada dia, em atitudes. E Jesus veio para salvar e curar. E deu a mesma missão à Igreja e aos seus pastores. E, portanto, quando eu coloco-me nesta situação de dizer Deus nunca iria permitir que alguém fosse à missa, ficasse contagiado, eu estou, na verdade, a pecar gravemente contra o mandamento que me pede para não invocar o nome de Deus em vão e para não o tentar. E não deixa de ser significativo que nesta quaresma houve um domingo, acho que penso o segundo, onde Satanás tenta Jesus: se tu és filho de Deus, atira-te daqui. Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. E eu ponho-me a ver que este tipo de pensamento Deus nunca iria permitir. É no facto da presença de Satanás ainda hoje no meio da comunidade cristã a tentar o Senhor. Olha como ele tentou a gente antes de começar o programa. É mesmo isso. E nós não desistimos, permanecemos firmes na fé. E aqui estamos. Na nossa barca. E Obrigado pela explicação, Nuno. Eu acho que é muito pertinente alertarmos para estes perigos, que é retorcer a palavra ou mesmo até tentar. Deus não vai permitir, Deus não vai permitir. Isso não funciona assim. Isso não é desta forma. A fé supõe a natureza, e a natureza é essa, é o mundo que nós vivemos, é esse. A fé é para iluminar e para dar algum sentido a uma nesga de luz para esta convivência. Eu queria dizer, era que no princípio eu estava muito sem saber o que dizer, mas quero agradecer ao Sr. Padre André. Nós precisamos destes momentos. Nós precisamos de nos encontrar, mesmo que seja à distância, e lançar sempre essa semente de esperança e de amor. Que isso também é aquilo que nós estamos a fazer, é um ato de amor. Eu vi muitos colegas meus a celebrarem a missa, a fazerem as orações, e eu seguia, e nós rezávamos, e tudo, e eu não o fiz. Pensei, e vou fazê-lo amanhã, já agora digo, vou transmitir no porque amanhã é um dia muito importante para a Igreja, o dia da encarnação de Jesus Cristo, da solenidade da encarnação, e dali a 9 meses nasce Jesus, estamos no Natal. Amanhã vou fazer uma mensagem, vou transmitir uma mensagem para o povo de Vila Franca, e vamos, como diz aqui o nosso povo, vamos com Deus. Nós não vamos sozinhos, vamos com Deus. Esta expressão
que eu penso que é comum a todos, vamos com Deus, e na Vila há uma outra que ganhou um epitáfio com muita força e toda a gente conhece, que é vamos ser bons. Há generalizado as pessoas dizerem isso muitas vezes uns aos outros. Vamos ser bons. Numa situação difícil, vamos ser bons. Não sabemos o que dizer, vamos ser bons. O que é que vamos fazer? Vamos ser bons. Portanto, este epitáfio, que é muito comum na Vila dizer-se, eu penso que vai servir agora que nem uma luva. Vamos ser bons. Bons para com os outros, bons para connosco. Vamos ficar bons. Vamos ficar bem. Deixa-me só dizer aqui à senhora Maria Lupi, realmente é verdade, nós estamos num estado de emergência e esse estado de emergência também entrou dentro da igreja, com certeza que sim. Nós temos, eu pelo menos tenho a consciência, que muitas vezes nós os pastores, eu falo por mim, por causa das muitas coisas, e aqui também fica um apelo aos leigos. Vós os leigos tendes a responsabilidade e a obrigação e a capacidade de mostrar em amor prático aquilo que valeis na igreja, nos vários ministérios. Muitas vezes, isso é uma emergência para os párocos também, para os pastores, porque a gente, para socorrer a todos, é ministros daqui, é os leitores, é os acólitos, é os cantores, é os doentes, é a escola, é isso, é aquilo. Acabamos também, se calhar, por não dar esse bom testemunho, como agora, se calhar, o senhor também nos pede. Estamos parados, 3 colegas, com 3 visões diferentes, a servir comunidades com realidades diferentes. Era uma emergência, era sim, senhora. E agradeço dizer aqui da ajuda da igreja, conseguimos ultrapassar essa crise de emergência. Sim, porque a igreja só deve ter pressa no amor. E eu penso que essa foi uma emergência que o Senhor nos pede. Devemos aprender com Maria. Maria, depois de receber a notícia da sua gravidez, ela teve pressa em ir pelas montanhas. Ela foi rapidamente pelas montanhas. Hoje uma grávida qualquer, ao terceiro mês já está em casa a descansar com perigos e com medos e com cuidados. Maria, sem nada disso, eram outros tempos, é verdade, mas Maria pôs-se a caminho. E é importante que a gente seja muito lentos para não nos separarmos e sejamos muito rápidos para o amor. Isso é muito interessante. Portanto, há muitos sinais do Espírito Santo hoje dentro da igreja. Também para nós, pastores. Isso é um tempo que a gente tem de estar juntos e se vocês lerem aquilo que estão aqui a partilhar connosco, eu agradeço imenso essas partilhas que estão aqui escritas, porque é por causa disso que eu me fiz padre. Foi por causa disso que eu disse sim a Jesus, para estar em constante lava-pés. E essas partilhas não têm nada a ver. Eu sou filho mentor, eu não quero deixar para aqui a dizer essas coisas, que eu não quero saber disso. Eu agradeço, mas eu dispenso. Nós estamos para servir, e quem não vive para servir não serve para viver. E claro que a minha preocupação foi que as pessoas pudessem agora estar mais próximas dos seus pastores, muito bem, e que nós pudéssemos enriquecer-nos com as diferenças de cada um, porque o que faz o arco-íris é isso, são as várias cores, as diferenças de cada um ao serviço de todos. Como é que vocês vão viver a Páscoa aí? Eu penso que... Eu não sei como é que vai fazer lava-pés, não tem ninguém? Já estás a fazer, irmão. Lavas os teus 6 vezes. Oh, irmão, tu já estás a fazer isso. Neste atitude de serviço... Foi para descontrair o barulho, já estás a fazer isso. Padre José, tu estavas preocupado com quanto tempo era o nosso programa. Informe-te que nós estamos já há 54 minutos em linha. Era 1 hora. Portanto, agora é como programas de televisão, palavras finais e depois os 3 damos a bênção. Não é? Uma mensagem. Uma bênção 3 padres equivale a uma bênção episcopal. Isto é uma bênção tripla. Há uma coisa muito interessante, é que é bom fazer a questão da celebração. É muito bom as pessoas terem o conforto espiritual da palavra que se ouve, da pregação, naturalmente, e da comunhão espiritual que se faz na Eucaristia e depois todos os outros atos litúrgicos. E a vez que os colegas preparam-se bem, e são entusiasmados, e cantam, e rezam, isso é belíssimo. E não falta isso. Disponível para as pessoas, isso é ótimo. A outra parte, eu acho que essa é muito importante. Mensagens de esperança, encontros desses assim, salas abertas, para que as pessoas possam... temos agora tempo, mas não é só isso. É que o tempo seja um condimento do conteúdo. Porque senão isso torna a ser mais um fetiche religioso, as pessoas ficam muito contentes e depois voltamos à mesma. E a história, quem não a conhece, será condenado a repeti-la.
a repeti-la ou por tragédia ou por comédia. Uns vão se rir muito, outros vão chorar imenso. É preciso ter muita atenção e eu não quero ser o profeta da desgraça e nem vou dizer assim, é que fui o primeiro a dizer. Não, eu queria ser o último a dizer isso. A questão é muito grave, a questão é muito difícil, a questão vai ser, isso vai passar, vamos passar por dificuldades muito grandes, mas sozinhos não, acompanhados, com Deus, vamos fazer a nossa parte, vamos nos responsabilizar e vamos ter muita esperança em forma de oração. Havia há um colega não, um conhecido meu, eu não sei se posso falar. Pode. Não sei, estou em linha porque eu já desapareci daqui. Não, tu és como as estrelas. A gente pode não ver, mas estás lá atrás das nuvens. Um amigo meu que é médico e ele fez-me estes alertas e ele disse isso, Sr. Padre. É preciso transmitir muita esperança e fazer mensagens e dizer às pessoas que nós não estamos arrumados, estamos próximos, mas de outra forma. Esse contacto, esse contágio pode se alastrar mais se nós não tivermos os devidos cuidados. E é necessário. E a fé e a razão são pratos da mesma balança. É um tempo favorável para não desvirtuarmos nem desviarmos da razão, mas usá-la em simultâneo com o coração. Mas não pode ser só apenas bondosos e corações grandes, mas cabeças no seu lugar, porque senão isso vai ser uma tragédia muito grande. Vamos ter atenção. Não sei se vocês têm acompanhado, mas eu tenho visto aí pessoas de outras, não importa, tenho visto aí muitas pessoas a dizer, a terem expressões do género que vai contra aquilo que o Padre já estava a dizer. Deus vai salvar, Deus vai curar, isso é uma prova, Deus está castigando a humanidade porque o aborto e a eutanásia. Isto são tudo alarmismos de gente que não conhece, não vê com a inteligência o curso da história. Foi tão simples quanto isso. Não importa saber. Eu nunca vou atrás das perguntas. Eu vou atrás das respostas. Eu lembro uma vez de umas partilhas com colegas padres, por causa do Evangelho, dizia-se, pronto, e eu vou aplicar agora essa situação. Pronto, o momento que nós estamos a viver, só há 3 possibilidades. Primeiro, a gente encontrar uma resposta para ela, um sentido para ela. Segundo, a gente fazer parte da mudança, da solução. E a terceira, que é a pior, é a gente ficar de braços cruzados a ver a coisa passar. Aí é que vence alarmismos e essas ideias infundadas de que a cura vem, mas antes de vir o desmazelo, deve vir a responsabilidade. E nós devemos ter esta cautela de usar a inteligência que é um dom de Deus, formada e fecundada pelo Espírito Santo, para a gente se pôr ao serviço, porque a gente, enquanto está bem, pode servir os outros. Se a gente for cair nesses ridículos estudos, depois ficamos empanados para aí e já não servimos os outros. É mesmo isto. A mim também tem-me alarmado muito ver que há muita gente que procura nesta fase culpados. E isto não é a altura de andar a culpar ninguém. Isto é a altura para nós... Já desde o tempo da serpente. A serpente, se falasse no Jardim do Éden... Também queremos ser parte da solução. E se não quisermos ser parte da solução, ao menos não atrapalhamos quem está a tentar contribuir para resolver a causa. A culpa nunca morre sozinha. Tem aqui a Andreia diz assim, eu tenho um pouco de medo. Assim, um pouco de medo pode ser um amigo, porque vai nos fazer estar mais atentos e mais responsáveis. Agora, todo o medo do mundo não é possível, nem é preciso, porque isso também vai surtir o efeito contrário. O QB, quanto baste, eu sou responsável, quanto basta eu sou solidário, porque as pessoas também não se podem, solidariedade, tudo tem um peso e uma medida, e porque senão a gente também começa a desenfrear-se por loucuras e atos heroicos que vão só fazer bem naquele momento. É preciso rentabilizar o recurso para que ele depois possa durar mais, para que possa chegar a mais gente, para que possa ser benéfico. Se me puser no meio... Havia um colega meu no seminário que tinha muita piada. Ele queria ficar doente, punha-se em ventos encanados para ficar doente. Claro que ele ia ficar doente mesmo, porque ele punha-se à chuva, molhava-se. É preciso pôr à chuva, mas pode-se levar o guarda-chuva, a gabardine, e vamos estar mais preparados para esta tempestade. Andreia, eu acho que
o medo, como diz o padre José, mesmo em psicologia, o medo é bom porque nos mantém alerta, mas do ponto de vista da fé, ele é inimigo do amor. E o amor mantém-nos alerta com os cuidados necessários da nossa inteligência formada para servir. Portanto, não é pôr-se à chuva desprevenido. A gente põe-se à chuva prevenidos. Aí isso é a fé. O guarda-chuva é a fé. A gente vai, temos que ir, mas temos que levar o guarda-chuva. O medo agora traduz esta nossa dimensão muito humana e é natural que nós vamos sentindo, mas não deve ser o medo a comandar a nossa vida, senão então nós somos prisioneiros de nós mesmos. A perca é uma experiência. Não, é mesmo medo. A perca é uma experiência terrível que a gente faz. E isto é uma experiência que a gente faz do ponto de vista de sermos prisioneiros em liberdade. E como o ser humano não gosta disso e depois vai buscar culpas em todo o lado. Eu dizia há bocadinho ao Padre Nuno, se a serpente do Éden falasse, a gente ainda estava à discussão com ela a saber de quem era a culpa, de quem é que desobedeceu. Nós queremos sempre arranjar um bode expiatório para tudo. Lá está, isso é procurar a pergunta, e não é isso que nos é pedido, porque isso é sempre perdido. Cada um tem agora a possibilidade de pegar no seu medo apenas e somente para ficar atento, para cumprir, para obedecer, para progredir com serenidade, pondo ao serviço o amor. Senão a gente vai ficar parados e daqui a bocadinho passa o vírus do coronavírus e entra uma doença psicológica qualquer. Há coisas boas. Com esta questão do vírus, as pessoas parece que já começaram a aprender como é que se lava as mãos. Mas é necessário dar o passo seguinte. É preciso também saber aprender a dar o pisca na estrada, a não meter o lixo na rua. Pronto. Nós temos que dar esses pequenos gestos. Lá está. Ao tempo que a gente aprende isso, desde a pré-primária, que a gente aprende parar o lixo, a direita e a esquerda, o tirar o chapéu quando se vai para a mesa e outras regras de boa educação que nos ensinaram. É uma coisa aqui, não sei se aí vocês já sentem isso, mas aqui a realidade é um pouco maior. Uma coisa que me tem assustado muito e também fica aqui como desabafo e como desafio, que é o seguinte: a mim horroriza-me andar na rua com tantas regras, temos que ter muitas distâncias de segurança, etc. E isto é perfeitamente compreensível e é para manter com máscaras. A mim o que me faz confusão é que as pessoas, quando se cruzam, parece que se olham como se fossem inimigos. Desconfiados. E se alguém dá um latinho, então a pessoa até foge. E o meu apelo é mesmo este. Mesmo nesta fase em que há sentimentos de medo e desconforto, de desconfiança, que nós não deixemos de olhar para o outro como irmão. E como é que nós podemos fazer isso? Não podemos abraçar, não podemos dar apertos de mão, não podemos dar beijinho, mas nós podemos passar pela pessoa e dar um bom dia e olhar nos seus olhos. E às vezes esse olhar nos olhos transforma e é capaz até de ser o único gesto de bondade que se possa ver no único dia. Isto é muito importante, porque nós não vamos ficar num medo que se traduz a inimizade. Nós somos humanos e precisamos de ter exatamente esse cumprimento. Embora agora há pouco eu tive que sair, fui levar comida a uma idosa e estava um rapaz na rua. Eu mandei ir para casa. Também é um ato de amor a dizer: olha, fulano, bom dia, mas está na altura de ir para casa, já não tens nada a fazer na rua. Também é um ato de amor, de dizer aquilo que se deve fazer. E há pouco estavas a falar na questão nós falamos que há muito tempo, e o André acabou de dizer isso, que nós já vimos nas escolas, eu fui professor, o André é professor, as regras ambientais, isso já está a ser inculcado há muito tempo na escola e isso vai sedimentando e é preciso de facto não sei se era preciso essa calamidade para percebermos que não há na realidade problemas ambientais insolúveis, insustentáveis. No fundo, o que existe são sintomas ambientais de problemas verdadeiramente humanos.
de problemas humanos que muitas Esta vezes, agora foi um clique, mesmo quase. Não respeitam os limites da própria criação. Exato. Quando nós não colocamos as coisas na sua devida ordem, então nós temos de facto estas calamidades. O problema de sempre foi o não respeitar limites. Em tudo, e esta é só mais uma, porque enquanto a gente sabe as regras de trânsito, como é que se deve respeitar, e nem sempre a gente respeita. A gente sabe das regras de ambientais, a pegada ecológica. Senhor Padre, o Senhor Padre não vai dizer em direto que não respeita as leis do trânsito, não. Às vezes, como todos os outros, eu também passo, é verdade. Também às vezes a gente passa, mas o importante, mas elas estavam lá. Mas quando eu punho a minha vontade e o meu pensamento acima do bem-estar de todos, entramos em situações como essa que estamos a viver agora. E é isso que as pessoas têm que perceber. É que nós não vivemos isolados e não há um conjunto de universos. Nós somos o universo juntos. As nossas particularidades, e nós estudamos isso na teologia, não é? O impacto social do pecado individual de cada um. E só juntos é que vamos sobreviver a esta situação. Com certeza, porque continuar a ver aí pessoas a desrespeitar e achando que só aparece na porta dos outros, quando aparecer na porta dela, já há outros que sem querer também vão ter que virar a janela. E é este círculo que nós temos que contrariar. E é isso que é bom se calhar a gente partilhar sem ser com... Falamos aqui coisas tão sérias e não tivemos com os nossos conhecimentos, não é? E aqui os amigos que nos acompanharam, os nossos paroquianos, facebookianos, que têm estado aqui a partilhar connosco e muito bem, são prova disso. Fizemos aqui uma tarde, já são 4:45 da tarde. É mesmo, e eu tenho que fazer a sopa para os pequenos e trocar as fraldas e tenho que preparar a homilia do próximo domingo. É? Não. Se calhar daqui a uns tempos, quando quisermos fazer os 3, está tudo ocupado. Está quando eu tive que fazer, quando eu fiz no meu ritmo de preparar logo na segunda-feira ler o Evangelho do próximo domingo, e estávamos ainda neste acender deste lume, e eu reparei que era o cego. O cego. E depois apreciei aquilo tão grande, de forma tão maior, quando me sentei. Aquele Evangelho, no final, quando Jesus diz àqueles altos, os fariseus, aquilo é de uma atualidade, de uma beleza, de uma profundidade que apetecia ler de novo, para começar a ver. Mas o cego já tinha feito a sua parte. Não é? Nós sabemos, para quem nos ouve, a lei farisaica concedia, como vimos no Evangelho, que as pessoas que nascessem com alguma deficiência, ou ela ou outro da família tinha pecado. Imediatamente era colocado fora da cidade. Logo entra num outro problema, que é o mendigar. Mas quando Jesus, com certeza que ele ouviu pela rua falar aquelas maravilhas todas de Jesus, quando Jesus passa, ele já tem o seu trabalho de casa pronto. Porque Jesus até é um bocadinho seco na maneira como fala com ele. O que é que tu queres? E ele responde logo, que veja, eu vendo, resolvo os meus problemas. Por isso aqui, lá está, e eu falava isso no domingo também às minhas comunidades. Agora, nesses dias que correm, é de suma importância que cada um faça o seu trabalho de casa, na medida em que, quando for preciso uma atitude, que a gente tome. Não gaste tempo a perder. É para ir, é para ir. É para gravar, é para gravar. É para publicar, é para publicar. Não venham cá com softwares arcaicos. Olha, eu não sei se está a terminar, mas eu acho que é de repetir e tornar a trazer ao de cima esta âncora, que é o sinal da esperança, que parece que está-se a afundar. Não. As coisas terão quero que tenham um happy hand e quero que te traga para mim e para todos uma lição para fazermos pequeninas mudanças para grandes diferenças. Pequeninas mudanças para grandes diferenças. Eu também gostaria de deixar aqui para todos os meus que me estão a ouvir aqui das minhas paróquias que, de facto, nós não conseguimos resolver os grandes problemas do mundo, da história e os grandes problemas do homem. Nós também não conseguimos sozinhos inventar a cura. Mas se nós fizermos a parte que nos compete, nós já estamos a fazer muito. E, portanto, eu apelo a todos os meus que sigam as indicações
que são dadas pelos profissionais de saúde e pelo nosso governo. Sigam também aquilo que são as regras que têm seguido da autoridade eclesiástica no que toca às questões do culto. Só juntos é que nós vamos sair desta situação. Eu estou a olhar ali para cima do José e a maneira como ele abriu as bandas da janela faz com que o efeito da luz aqui dá a sensação de ter uma cruz. E, de facto, é daí que vem a salvação. Que neste tempo de isolamento social, nós não olhemos uns para os outros como inimigos, olhamos uns para os outros como irmãos, com gestos e atitudes de carinho e de atenção para com eles. Aprofundamos neste tempo a nossa sede de Deus. Faço votos que depois desta quaresma tão especial, a nossa sede de Deus seja cada vez maior, mais verdadeira e autêntica. Muito bem. E com essas palavras, olha, eu agradeço a vocês os dois. Assim, de forma muito rápida, vocês já tinham o trabalho de casa pronto. E assim, eu estava a caminho de uma grande viagem que era do meu quarto até à cozinha, quando o meu telemóvel toca com o Padre André. Olha, vou-te arranjar aqui para um programa. Deste foi sorte que não houve a operação stop entre a cozinha e o quarto. Quase que havia. E eu não sei se... Olha, mas eu quero-te agradecer de coração. Foi uma belíssima tarde. E pronto, também agradecer às pessoas que nos acompanharam. Já percebemos os três, eu já estou convencido, vencido e desafiado para a próxima semana voltarmos aqui às 3 horas, na terça-feira, naturalmente com outros convidados. Quero agradecer àqueles todos que nos acompanharam. Espero também, em nome dos meus colegas, que estas partilhas, que de uma forma desinteressada, de uma forma natural, que era essa a ideia, chegasse a cada um de vós e às vossas famílias, levando essa mensagem de esperança. Podemos não estar todos juntos no templo da igreja, mas como igreja estamos juntos, na fé, em Jesus Cristo e também aqui pelos meios de comunicação à distância. Muito obrigado pela vossa presença. Já sabe que a Igreja nos Açores e um pouco por toda a parte está presente nas redes sociais. Usem-nas em vosso favor, em vosso crescimento e, para louvar a Deus, não precisa ter sítios concretos. Faça-o em espírito e verdade. Não despeça a sua inteligência das normas de segurança e de saúde que lhe foram ditas, também recomendadas pelo Padre Nuno. Faça a sua parte, que Deus com certeza sabe muito bem fazer a sua. Para a semana voltamos à mesma hora. Até lá, um grande abraço, fiquem bem e Deus vos abençoe.